O país do momento é a China. Despontando como potência mundial, a China vem povoando os nossos sonhos e, principalmente, despertando os nossos maiores medos. Reconhecer a importância da China no cenário mundial é inevitável, mas superestimar os seus poderes é desconhecer a geopolítica. É preciso conhecê-la para sabermos exatamente quais são suas reais possibilidades. Esse vídeo é sobre isso. O fantasma da China. Olá, meus amigos. Estamos de volta. Todo mundo olha a China como um dragão, pronto para abocanhar o mundo com uma fome insaciável. Parte desse pensamento é baseado em coisas reais, mas muito dele é consequência de anos e anos de propaganda e infiltração nos meios de comunicação que são dominados pela nova ordem mundial. Longe de mim afirmar que a China não deve ser motivo de preocupação, porque ela é sim. Mas é importante identificar a realidade geopolítica global em que nós vivemos, porque não é isso que aparentemente ela indica. A primeira grande confusão, quando se fala de China, é achar que ela, por ter mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, será imbatível frente a outros países de menor população. Pois sabem, meus amigos, que o segundo país mais populoso do mundo é a Índia, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e é inimigo declarado da China. Agora, isso para falar em população, mas quando se fala em exércitos, aí incluídos marinha e aeronáutica, o ranking do poder considera, além de homens, também equipamentos e tecnologias. E é bastante significativo. Vamos lá. Disparado na ponta estão os Estados Unidos, que possui 1 milhão e 300 mil homens em armas, cujo equipamento está anos-luz à frente dos demais países, sendo comparável apenas e somente em alguns aspectos à Rússia, que é o segundo do ranking e que possui 1 milhão de homens em armas. A China aparece em terceiro lugar, apesar dos seus 2 milhões e 200 mil homens em armas, mas cuja capacidade e equipamentos tecnológicos está muito atrás dos outros dois. Agora, uma coisa que talvez vocês não saibam é quem é o quarto colocado na lista do ranking dos exércitos. É a Índia, com 1 milhão e 300 mil homens em armas e que também tem capacidade nuclear. Basta olhar esses números para compreender que a China é, sim, um perigo, mas nem tanto. Para começar, é importante que vocês compreendam o que se passa na fronteira entre a China e a Índia, mais precisamente no estado de Arunachal Pradesh, da Índia, que é reivindicado pela China, que o chama de Tibete do Sul. Situação mais perturbada ainda pela disputa de fronteiras entre Índia e Paquistão, já que o território está na Caxemira, região em disputa pelos dois países. Eu não quero e nem vou aqui descrever os conflitos entre esses 3 países na Caxemira, porque o meu objetivo é outro, é mostrar que esse conflito tem um significado importante na geopolítica mundial.
com os Estados Unidos e a Rússia declarando guerra frontal à nova ordem mundial, restou aos globalistas manter a China, que sempre foi e é globalista, como seu braço armado, embora não capaz de confrontar com os outros dois, mas com capacidade de, com o tempo, beneficiar-se das 1001 formas de minar as defesas dos adversários para conquistá-los por dentro através da nova ordem mundial. Sabemos que a estratégia dos Illuminati, reforçados depois pelos comunistas desde 1990, é criar o caos, para depois emergir desse caos como o salvador de todos. Isso foi tentado nas duas guerras mundiais, da última delas resultando a criação da ONU, planejada para ser o veículo desse poder global. Sempre esteve em seus planos detonar a Terceira Guerra Mundial, dessa vez atômica, que seria o ápice do caos, o caos tão pretendido e o fim de todas as liberdades. Não deu certo. E todos aqueles que me seguem já sabem por que não deu certo. A União Soviética foi derrotada pelos americanos na década de 80 e nós já sabemos o papel importantíssimo que o Brasil desempenhou naquela derrota. Nos dias de hoje, há uma guerra de quinta geração em curso, mas a guerra tradicional não foi de todo descartada, sendo ainda um as na manga dos globalistas. Ela já foi tentada recentemente com hostilidades entre Estados Unidos e China no campo comercial. E ela também está sendo testada com a recessão que o coronavírus inevitavelmente trará. Agora, está presente também nas fronteiras da Caxemira, entre a China e a Índia. Sabemos que para aumentar o seu poder, o sonho dourado da China é conquistar e absorver a Índia, o que pode ensejar, assim, a guerra tão desejada pela nova ordem mundial, já que um conflito dessa magnitude, se deflagrado, será de muito grandes proporções. Agora cabe as perguntas. A China vai declarar guerra aberta à Índia, deflagrando um conflito de proporções capazes de se transformar em mundial? A Índia estará em guerra com a China, mesmo sabendo que na sua fronteira oeste está o Paquistão, seu arqui-inimigo? Não. Eu acho que não. Se isso foi uma tentativa de criar as condições para desestabilizar o mundo, parece que não deu muito certo. Sem qualquer perda de tempo, os sinais de alerta foram emitidos. Estados Unidos disponibilizaram inteligência militar, imagens de satélites e espiões, muitas armas, muita munição para a Índia, por causa de um conflito, além de artilharia de precisão. Israel cedeu os sistemas de defesa antimísseis. A Rússia, que já havia feito contratos de fornecimento de munição e equipamento para a Índia, decidiu antecipar a entrega no valor de $1 bilhão. E, estranhamente, a França disponibilizou alguns jatos Rafale e um sistema israelense de defesa aérea. Isso foi uma sinalização. A sinalização foi dada. À China coube receber esses sinais e engolir em seco. Visivelmente, era um mau negócio. Não será, portanto, dessa vez que os globalistas encontrarão o estopim de sua guerra global. Então, nós vamos continuar com essa guerra escondida atrás das cortinas, como estamos testemunhando há muito tempo.
Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que a guerra escondida é travada muito acima das nossas cabeças entre a nova ordem mundial e a nova nova. Eu também já disse que nós estamos ganhando, embora muita gente não acredite. O Putin foi eleito agora, de novo, levantando a bandeira da defesa dos valores cristãos, respondendo assim aos anseios do seu povo, o que demonstra nitidamente, fartamente, que lá na Rússia o comunismo já morreu. Mas vamos voltar a falar da China. O que eu vou dizer agora é baseado em artigos publicados, primeiro pelo jornalista americano Alex Newman, em 2015, para mostrar a relação promíscua entre a nova ordem mundial e a China. Preste atenção à data, 2015, porque o que vai ser dito na reportagem, ou no artigo, como data é de 2015, ainda vai assustar um pouquinho. Depois a gente continua. Eu não vou estar aqui reproduzindo a íntegra do artigo, apenas extraindo o que acho ser necessário, porque eu não quero deixar de dar crédito ao autor. Em 2009, o bilionário George Soros, que conhecemos de longa data e sabemos ser a parte visível dos globalistas, pediu que o regime comunista da China continental tomasse posse do que ele chamou de nova ordem mundial. Mais tarde, falando ao Financial Times sobre isso, em Pequim, o autoproclamado filantropo Obama, aliado próximo e financiado por Soros, declarou que os Estados Unidos e o dólar americano estavam em vias de queda e que o regime do Partido Comunista devia assumir a responsabilidade pelo sistema financeiro global. O Obama. Anotem bem esse dado, porque ele vai ser fundamental lá na frente. Obama afirmou que o dólar americano estava em vias de queda. O George Soros, ainda o George Soros, falando ao Financial Times, eu acho que realmente é necessário envolver a China na criação de uma nova ordem mundial, uma nova ordem financeira mundial. Ele dizendo ainda, eu acho que é preciso uma nova ordem mundial na qual a China tem que ser parte do processo de criá-la. A China tem que comprar, investir em bens ativos da mesma maneira que os Estados Unidos fazem. Já no ano seguinte, ao receber o Prêmio Globalista do Ano do Conselho Internacional Canadense, Soros novamente pediu a participação da China no emergente regime de governança global. Eles agora têm que aceitar a responsabilidade pela ordem mundial, disse ele. Hoje, a China não tem apenas uma economia mais vigorosa, mas, na verdade, um governo que funciona melhor do que o dos Estados Unidos. Em comunicado conjunto feito com o então ditador chinês Hu Jintao, Obama deixou claro que estava totalmente de acordo com essa agenda. Diz ele, os Estados Unidos reiteram que saúdam uma China forte, próspera e bem-sucedida. A intenção dos internacionalistas de fazer da China uma parte integrante da nova ordem mundial, até mesmo de possuí-la, de acordo com Soros, diz muito sobre o tipo de relação que existe entre a China e a nova ordem mundial. Muitos fatos mostram a ascendência da China nas instituições de governança global, todas elas, as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e muito mais, obviamente alavancados pelos globalistas. A agenda inclui
a nova arquitetura de governança global que a China está construindo e que complementará a estrutura já existente de acordo com os próprios arquitetos. Finalmente, o registro mostra que a China não está, de forma alguma, aumentando o seu domínio sozinha. As impressões digitais dos globalistas ocidentais estão em todo o processo de extensão da China, e isso é a razão do seu sucesso em se fazer presente em todos os lugares. É oportuno dizer que a participação da China nas Nações Unidas foi originalmente realizada pela República da China Livre, Taiwan hoje, e não pela República Popular da China. Quem assinou a Carta da ONU, na sua criação, foi Chiang Kai-shek, da China nacionalista, Taiwan. A influência dos globalistas presentes na ONU desde a sua fundação foi que logrou substituí-la pela China comunista como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e lhe assegurou, portanto, o poder de veto e a condução de resoluções vinculantes para todas as nações do mundo. Apesar do seu histórico de direitos humanos deplorável, a China comunista conta com assento no Conselho de Direitos Fundamentais da ONU, contrariamente a qualquer tipo de bom senso. Há várias outras agências da ONU ou programas que estão diretamente sob a influência da China. Eu vou citar alguns. A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Ela é pouco conhecida, a UNIDA. Visa, pelo menos na aparência, melhorar as condições de vida das pessoas e promover a prosperidade global através do desenvolvimento industrial sustentável. A gente já sabe o que é sustentável. Um eufemismo para limitar a produção industrial livre. Ali teve assento o comunista chinês Li Yong, ex-vice-ministro das Finanças do regime, como diretor executivo. Outro órgão, a União Internacional de Telecomunicações, a UIT, visa promover a cooperação internacional na atribuição de órbita dos satélites, supervisionar o uso global do espectro de rádio e promover e desenvolver padrões técnicos de telecomunicações mundiais. É ali que se está buscando o controle sobre a internet. A UIT foi entregue ao chinês comunista Raolin Zhao. Vejam bem, a UIT foi entregue a um regime de censura totalitária, cujo apelido é Grande Firewall da China. E quanto às posições de Raolin Zhao, as suas palavras não poderiam ser mais elucidativas. Nós não temos uma interpretação comum do que significa censura. Outra organização, a Organização Mundial de Saúde. A OMS, que tem tentado impor decisões cada vez mais draconianas sobre a humanidade, sob disfarce de saúde, tenta até mesmo impor impostos globais para o mundo. Eu aqui acrescento a vergonhosa posição da OMS em relação ao coronavírus, algo que todos vocês já conhecem e que levou os Estados Unidos a se retirar da sua composição. Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, selecionou o Dr. Fang Liu, da China comunista, para ocupar o cargo de secretário-geral por um período de 3 anos. Essa agência da ONU, entre outras atividades preocupantes, tem estado na linha de frente do esforço para impor impostos sobre o carbono, as viagens aéreas,
sob pretexto de interromper o aquecimento global causado pelo homem, sendo tal imposto, se implantado, pago diretamente à ONU, o sonho dourado da sua independência financeira. Depois tem a Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Isso a gente conhece bem, né? O nome é complicado. CENUAC. A ex-secretária executiva, Cristiana Figueires, costarriquenha, afirma que afirma que o regime comunista de Pequim está fazendo tudo certo quando se trata de combater o aquecimento global. Naturalmente, ela esqueceu de mencionar que a China está entre as nações mais poluentes do planeta. Mas ela disse a Bloomberg que o regime chinês é capaz de implementar esquemas de clima apoiados pela ONU de forma muito mais eficiente, porque não tem que lidar com obstáculos legislativos como os dos Estados Unidos e outros países onde os cidadãos têm voz no governo. Na verdade, ela está dizendo que só uma ditadura é capaz de impor as regras climáticas para não esbarrar nos obstáculos legislativos. Agora vamos falar da Unesco. A mais recente Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, foi presidida pelo ex-vice-ministro da Educação de Pequim, Hao Ping. A própria Unesco, é claro, é presidida por uma comunista búlgara, Irina Bokova, que chegou a ser considerada favorita para a Secretaria-Geral da ONU. Essa agência está procurando abertamente impor, entre outras ideias, padrões educacionais globais sobre a humanidade. Bem, os exemplos são apenas parte de um plano de longo prazo da nova ordem mundial para que Pequim acumule poder dentro da ONU, já que o comunismo é o regime escolhido pelos globalistas para dominar o mundo. E a Rússia já saiu do seu controle. As principais autoridades chinesas e os banqueiros centrais há muito vêm pressionando o FMI a implantar uma moeda verdadeiramente global para substituir o dólar americano como moeda de reserva global. Uma moeda de reserva soberana não apenas elimina os riscos inerentes à moeda soberana baseada em crédito, mas também torna possível administrar a liquidez global, escreveu o chefe do Banco Central chinês. Zhu Xianxun, em seu documento público, pediu uma moeda mundial administrada pelo FMI. Agentes chineses comunistas já estão trabalhando muito duro dentro da Organização Econômica Globalista, incluindo, por exemplo, Zhu Min, diretor-gerente adjunto do FMI, um ex-alto funcionário do Banco Central do regime chinês. Zhu agora está ocupado tentando incluir o yuan chinês na cesta de moedas que compõem os direitos especiais de saque por eles imaginado. Agora, o atual chefe do FMI diz abertamente que a sede poderia ser transferida para Pequim. A Assembleia Geral da ONU, por si mesma, é dominada por um grupo chamado G7 mais China. Está errado aqui na leitura, é G77 mais China, que controla quase 2/3 dos votos e se prepara para lançar um processo para reformar o sistema financeiro e monetário internacional. Ainda assim, apesar de suas próprias adições ao maquinário de governança global, Pequim e seus aliados deixam claro que a ONU deve permanecer no centro de tudo. É óbvio, porque a China não é o dono da bola. O dono da bola
se chama Nova Ordem Mundial. O apoio descarado de que Pequim desfruta dos mais altos escalões do establishment globalista não é novidade. Em um artigo publicado em 73, no New York Times, por exemplo, o globalista David Rockefeller, na verdade, celebrou o regime de assassinatos em massa depois que fez uma viagem à China. Disse ele, seja qual for o preço da Revolução Chinesa, ela obviamente obteve sucesso não apenas em produzir uma administração mais eficiente e dedicada, mas também em fomentar o moral elevado e a comunidade de propósitos. Disse ele. O experimento social da China, sob a liderança do presidente Mao, é um dos mais importantes e bem-sucedidos da história da humanidade. Completou. O magnata bancário ocidental deixou de mencionar o assassinato de 77 milhões de pessoas inocentes. Na década de 90, o presidente Bill Clinton garantiu que Pequim tivesse acesso a segredos e tecnologias militares mais sensíveis da América, com parte daquilo que ficou conhecido como China Gate, provocando indignação entre os altos oficiais militares dos Estados Unidos, talvez o estopim para que eles hoje sejam totalmente contra e façam parte da reação. O presidente Clinton disponibilizou para eles, para os chineses, parcelas significativas de nossa tecnologia militar avançada. Foi o que escreveu o ex-almirante Thomas Murray, presidente do Joint Chief of Staff. Sem a assistência ocidental, o regime comunista chinês não teria conseguido chegar ao grau de influência atual. Muitas evidências sugerem que o declínio do mundo ocidental e a ascensão da China foram deliberadamente ajudados e até mesmo arquitetados pelo establishment globalista, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mais uma vez, como mencionado no início do artigo, o bilionário George Soros, um dos patrocinadores mais importantes de Obama, chegou mesmo a explicitar, dizendo que a China comunista deveria possuir a nova ordem mundial da mesma maneira que os Estados Unidos possuem a atual nova ordem mundial, que está em rápido declínio. É isso exatamente o que aparentemente está acontecendo. Enquanto os brutais autocratas da China comunista começam a exercer mais controle sobre essa governança global que a nova ordem mundial admite estar construindo, o mundo se escorre em uma corda bamba, onde valores milenares são demolidos a olhos vistos dia a dia. Mesmo ainda sob a presidência democrata nos Estados Unidos, houve reações, algumas dentro da própria ONU. Denunciantes de dentro do sistema da ONU argumentavam que uma retirada dos Estados Unidos da ONU e do mais amplo regime emergente de governança global não seria suficiente. Em vez disso, a ONU e seus tentáculos deveriam ser totalmente abolidos. Apenas para lembrar a vocês que me seguem há algum tempo, foi exatamente essa a conclusão a que chegou o Myron Fagan, naquele seu famoso relatório, no início do século XX, e que eu publiquei no passado. Retirar os Estados Unidos da ONU e a ONU dos Estados Unidos. Cortar o financiamento dos contribuintes dos Estados Unidos e o apoio do governo dos Estados Unidos para a ONU, o FMI
e várias outras organizações ajudariam muito a reduzir a ameaça. Acabar com as políticas suicidas do governo dos Estados Unidos em relação a Pequim, ao tomar emprestados trilhões de dólares apenas para se manter à tona rolando a dívida, por exemplo, ou acabar com o aparato de espionagem em massa do regime comunista, também seria importante. Os americanos, preocupados com o perigo, alertavam para a necessidade de reação. Se não o fizessem, uma nova ordem mundial de estilo chinês, comunista, poderia muito bem se tornar realidade enquanto a liberdade e a soberania desapareceriam. Agora eu acrescento, tudo isso que os jornalistas aqui citados escreveram data de junho de 2015, antes, portanto, da eleição do Donald Trump. Hoje, nós sabemos que a reação realmente aconteceu. E já acontecia naquela época, sem que o jornalista percebesse. Com a subida do Trump, tudo começou a mudar. Agora, a gente já pode ver dias melhores no horizonte. A nova ordem mundial está perdendo a sua força. Os comunistas chineses, ao contrário do que apregoam, nunca pretenderam libertar ninguém, nem sequer o seu próprio povo. Isso ficou bastante claro há 20 anos sob Deng Xiaoping. Com uma paranoia digna de Stalin e Mao Tse-tung, ele mostrou a sua intolerância com tudo que pusesse o regime em risco. Qualquer associação, mesmo espiritual, religiosa, que não estivesse sob seu controle rigoroso, seria banida. Assim, foram declarados heréticos os cristãos da igreja doméstica que não se curvassem à igreja patriótica, os muçulmanos e uigures, e também, principalmente, o movimento politicamente inócuo e intensamente espiritual do Falun Gong. O Falun Gong não faz mal a ninguém. Ele só faz combinar a prática de exercícios lentos e meditação com uma filosofia moral que enfatiza a verdade, a compaixão e a tolerância. Na verdade, é uma associação dedicada inteiramente a fazer o bem. Mas o que aterrorizou os comunistas foi o número envolvido. Mais de 100 milhões, o que excedia em muito o tamanho do próprio Partido Comunista. Na verdade, o povo chinês quer muito mais do que o estéril ateísmo oficial do marxismo. Nem sequer os membros do partido acreditam nisso. Mas de outra fonte, David Flint, eu colhi algumas outras informações. Vamos falar da política populacional da China. Tendo de alimentar uma monumental população, os comunistas adotaram há 40 anos a política do filho único, penalizando os casais que tivessem um segundo filho. Na tradição chinesa, o casamento tem uma enorme importância, sendo a família nuclear um ideal de vida. Ter filhos fora do casamento, por exemplo, desgraça a vida de uma mulher, desgraça essa que se transfere também para a sua família, sendo reconhecida e tratada como uma desonra. O que não estava previsto é que ter um filho homem significava muito para uma família chinesa, em virtude da necessidade de continuidade do nome e dos poderes de herança. Como resultado, os rebentos do sexo feminino por muitos anos foram descartados de alguma forma.
dando lugar ao nascimento de uma geração de homens. Agora, chegou a hora dessa primeira geração nascida da política do filho único se casar e ter seus próprios herdeiros. Mas o que fazer se a quantidade de homens supera em muito a de mulheres? Com uma taxa de fecundidade de 1,6 filhos por mulher e decrescente, a China não vai conseguir estabilizar a sua população. Há pouco mais de um ano, dando-se conta daquilo que eu sempre chamo de suicídio social, o regime chinês mudou essa regra, a fim de incentivar o crescimento populacional agora, mas as dificuldades, obviamente, são enormes. A China mudou muito nesses 40 anos. O tamanho das famílias mudou. Como mudou a forma como tudo se organizou. Lá, os salários são muito baixos. Não é fácil para um chinês sustentar a família, mesmo com um único filho. Na classe média, as mulheres aprenderam a tomar posições no mercado de trabalho e um filho coloca em risco a sua segurança profissional, ainda que a tradição continue a valorizar o casamento. Escolas de saúde não são gratuitas, podem custar muito caro. Como a manutenção de crianças pesa no orçamento das famílias, elas preferem investir mais e melhor em um único filho. E depois de 40 anos, essa situação passou a ser o normal. Nas áreas rurais, é comum os pais terem de deixar as suas cidades natais em busca de melhores empregos nos grandes centros urbanos para proporcionar algum tipo de vida melhor para os filhos. Estima-se um fluxo migratório do campo para a cidade na China de 100 milhões de pessoas. A previsão da Academia Chinesa de Ciências Sociais é que a população chinesa cairá a partir dos próximos anos. Para o Partido Comunista, isso impactará diretamente o desenvolvimento do país. E é essa a principal razão para flexibilizar a política do filho único instituída na década de 80. Recentemente, foi apresentado o balanço do primeiro ano após o fim da política do filho único. A população aumentou 1,27%, o que é absolutamente insignificante quando confrontado à população global. A quantidade de nascimentos está muito longe de ser suficiente para fazer frente ao problema demográfico, confrontado agora com o envelhecimento da população e a redução do grupo de trabalhadores na faixa etária economicamente ativa. Com o envelhecimento da população, aumentará também a pressão sobre as pessoas que vão precisar trabalhar para sustentar o exército de chineses que não podem mais trabalhar. O governo trabalha incessantemente em formas capazes de resolver a questão, mas não parece haver solução visível. Aparentemente, como em todos os lugares, somente a imigração pode contornar o problema. Mas todos sabemos que as fronteiras são rigidamente vigiadas para que as pessoas não possam sair e não entrar. Não acredito que haja muito estrangeiro disposto a se aventurar a entrar lá. A China tem muitos problemas internos, mas o muro da censura nos impede de conhecê-los. Vamos falar um pouco sobre Hong Kong. Uma dúvida ninguém pode ter. Hong Kong é território chinês desde a dinastia Qing. Somente após a chamada Guerra do Ópio,
entre a China e a Grã-Bretanha, em 1898, a ilha passou ao domínio dos ingleses quando assinado um acordo de posse e devolução em 99 anos. O domínio inglês só foi interrompido nesse período durante a Segunda Guerra Mundial pela ocupação japonesa, que durou 3 anos. Mas depois voltou aos ingleses e, como acordado, depois dos 99 anos, a Inglaterra devolveu o território de Hong Kong à China. E isso se deu em 1º de julho de 1997. Agora, as diferenças em desenvolvimento e qualidade de vida entre Hong Kong e a China são abissais. Hong Kong salta aos olhos de todos como bem-sucedida. Para a devolução à China, o Reino Unido fez algumas exigências que resultaram em um acordo com 50 anos de duração, período no qual a China se comprometeu a manter intocadas a política e a economia de Hong Kong, mantendo a si apenas a defesa e as relações exteriores. Isso recebeu o nome de Região Administrativa Especial, que é mais conhecida como um país, 2 sistemas, que é vigente até o ano de 2047. Mas agora, ao estender à ilha a recente Lei de Segurança Nacional, a China está impondo uma mordaça aos habitantes de Hong Kong, razão pela qual a população está indo às ruas indignada, mesmo durante o isolamento exigido pelo Covid-19. Todos tomamos conhecimento dos conflitos aí pela imprensa, com prisões de mais de 300 manifestantes e grande repressão policial exatamente na Causeway Bay, que é a 5ª avenida de lá, onde se encontra o metro quadrado mais caro do mundo. Não tardou para que os Estados Unidos entrassem no jogo com ameaças de retaliação. E nem o Reino Unido, que ofereceu passe livre para que 3 milhões de habitantes da ilha se instalem na Inglaterra. Agora vamos pensar um pouco. Faltando apenas 29 anos para ter o domínio total do território, qual a pressa dos chineses em tê-lo agora, exatamente agora, sob a sua tutela? Como nós sempre enfatizamos, há uma guerra entre a nova ordem mundial e a nova, cuja batalha final está em franco andamento e rápido. Muito se fala das centenas de empresas ocidentais que foram implantadas em território chinês nas últimas décadas. Aproveitando o quê? Mão de obra barata, um mercado enorme e regras capitalistas recentes lá permitidas. O que muita gente não sabe é que a cabeça de tais empresas, de um modo geral, não estão sediadas na China continental, mas em Hong Kong. Só como exemplo, em Hong Kong estão instaladas as cúpulas de 290 empresas americanas que trabalham na Ásia. Pode-se dizer que Hong Kong é a ponte principal entre o comunismo do continente e o capitalismo do Ocidente. O dólar de Hong Kong é a 8ª moeda mais negociada do mundo, para ver a importância dela. Hong Kong é uma amostragem perfeita da diferença entre os 2 regimes. Com pouco mais de 7 milhões de habitantes, possui um PIB de 362 bilhões de dólares e o IDH altíssimo de 0,939. Um dos maiores do mundo, bem maior que o chinês, que é 0,75. A pressa chinesa decorre da iminência da batalha final entre a nova ordem mundial e a nova.
No passado recente, nós tivemos a oportunidade de testemunhar o que acontece quando um povo se vê livre do comunismo. Vocês lembram? Na queda do Muro de Berlim, quem destruiu o muro com as próprias mãos eram os moradores do lado comunista. Quem comemorou a liberdade foram os alemães aprisionados pelo comunismo. Quem correu em massa para o lado ocidental foi o povo há tempos dominado pelo lado comunista. Nós não vimos nenhum capitalista correndo para o outro lado. O que vimos foi o samba de uma nota só. Agora imaginem a queda do Partido Comunista Chinês. Imaginem se entre a China continental e a ilha de Hong Kong existisse um muro físico. O que o PCC teme é que o vírus da bonança de Hong Kong se espalhe pelo solo continental, contaminando o povo com outro samba de uma nota só. Esse é o pesadelo que deixa insone o governo chinês. Até agora, eu dediquei o meu tempo a lhes apresentar um pouco da China. Acho que também ficou claro que o nosso inimigo maior não é a China, mas a nova ordem mundial que a apoia. Derrotada esta, o perigo chinês diminuirá aos poucos. Eu lhes disse no início desse vídeo para guardar uma frase. Obama afirmou que o dólar americano estava em vias de queda. Há muito tempo se tenta substituir o dólar como moeda internacional de trocas, mas a afirmativa de Obama tinha um endereço certo, a moeda chinesa, indicada como ascendente. Hoje mesmo, eu li a notícia de que os maiores bancos europeus se uniram para acabar com o dinheiro físico e adotaram uma moeda virtual chamada de EPI, Europeia de Pagamentos, criando uma solução de pagamentos pan-europeia unificada. Eles esperam entrar em fase operacional em 2022. A China também trabalha para substituir o dinheiro físico por uma moeda virtual. O que muito pouca gente sabe é que já existe nos Estados Unidos um plano para substituir o sistema financeiro global por outro. Não mais baseado no dólar, mas em uma nova moeda lastreada em minerais preciosos como o ouro, a prata e outros minerais importantes como nióbio, grafeno, diamantes, etc. Se nós voltarmos 200 anos no passado, nós vamos ver lá a criação dos Illuminati, com base financeira de grupos financeiros satanistas. Durante esses 200 anos, toda a ação dos Illuminati, agora reforçados e denominados Nova Ordem Mundial, foi baseada em dinheiro, puro dinheiro, comprando coisas, pessoas, comprando revoluções, governos, mídias, tudo que pôde. Deduz-se daí, obviamente, que a nova ordem mundial é baseada em dinheiro. E, consequentemente, no domínio do sistema financeiro internacional. Para derrotá-la, a nova deverá apontar a sua flecha por calcanhar de Aquiles, o mesmo dinheiro que a criou e mantém. Nessa monumental batalha, que já afirmei dezenas de vezes ser travada fora e acima das nossas cabeças, as eleições locais são usadas pela Nova para desimpedir o caminho do poder político rumo à vitória. A conquista do poder político em países chaves é apenas um passo para a vitória definitiva, que só será atingida com a queda da nova ordem mundial,
com a derrubada do sistema financeiro que a sustenta. Todos se perguntam como vai ser o day after da pandemia. Quando a pandemia acabar, o que não se dará do dia para a noite, a Nova vai virar o sistema financeiro de cabeça para baixo, o que também não ocorrerá do dia para a noite. Mas os dias difíceis que se seguirão serão sucedidos por dias melhores, cada dia melhores para todos nós. Nós podemos esperar dias difíceis, porque todo mundo ocidental entrará em recessão, inclusive nós. Vou dizer uma vez mais, tudo isso depende da reeleição do Trump, pois são os Estados Unidos que comandarão essa virada. No atual momento em que as batalhas decisivas entre a nova ordem mundial e a nova estão em pleno curso, é muito importante identificar as ações que partem de um e de outro lado, a fim de poder buscar o entendimento do todo e saber como se posicionar. Não há mais qualquer dúvida de que o mundo experimentará uma grande recessão após a crise gerada pelo coronavírus. E há muito o que pensar sobre o dia D+1. Para a nova ordem mundial, que se alimenta do caos para mostrar as unhas, a crise do vírus é muito bem-vinda. Já para a nova, o fortalecimento do conservadorismo e do desenvolvimento é que são os alvos prioritários a ser conquistados. Olhando dessa forma, pode-se chegar afoitamente à ideia de que a crise do vírus fortalecerá a nova ordem mundial nesse combate, fragilizando as posições da nova. Como eu já tive a ocasião de dizer anteriormente, o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Brasil, que são os países mais importantes nessa fase da luta, era apenas uma questão de tempo. Nós ganhávamos em todas as frentes. Foi a pandemia do coronavírus que segurou o nosso foguete pelo rabo, impedindo-o de alçar voo. Pode-se supor, portanto, que a recessão do dia D+1 foi meticulosamente planejada pelos globalistas exatamente para matar 2 coelhos de uma só cajadada, criar o caos e frear o desenvolvimento dos protagonistas da nova. A nova ordem mundial sabe exatamente o que deseja destruir e também o que fazer pós-destruição para se elevar como poder mundial. A nova também sabe disso e precisa reagir com algo que fira mortalmente o inimigo. Afinal, o que é a nova ordem mundial? Como ela foi construída? Como ela cresceu até o tamanho que hoje tem? A resposta é uma só: dinheiro. Foi com ele que ela comprou adeptos, empresas, governos, parlamentos, mídia, bancos, jogando o seu joguinho de xadrez no tabuleiro de um sistema financeiro que ela mesma construiu e domina. Então, para a nova, não mais se trata de mover peças nesse tabuleiro. Trata-se agora de virar a mesa, derrubar o próprio tabuleiro. E é isso que nós vamos presenciar nos próximos meses. No meu entendimento, a recessão desejada e provocada pelos globalistas será propositadamente aprofundada e aumentada pela nova, para que ela chegue até os magnatas Illuminati, fazendo-lhes perder tudo o que têm, sem meios de reagir. Mas quem lança uma bomba atômica seguramente já tem prontos os abrigos para o seu povo ou para os seus aliados ao receber uma retaliação de uma outra bomba.
eu tenho uma perfeita visão de que tais abrigos já estão prontos para acolher os aliados. Foi por isso que eu disse em vídeo recente que o dólar vai ser jogado lá embaixo, muito mais lá embaixo do que pretenderam os globalistas nas suas ações. Eu vejo o fim dos bancos centrais, dos bancos em geral, do sistema financeiro, enfim. Algo de novo está por despontar. Eu não sei exatamente o que nem como, mas vai. Sem o dólar como moeda de referência para o sistema financeiro mundial, uma nova moeda virá em sua substituição, provavelmente uma moeda virtual, dessa vez lastreada em metais preciosos ou ativos físicos. Se alguém me perguntasse para onde fugir nesse momento, eu aconselharia: fique no Brasil, pois o novo sistema que virá privilegiará as nações azuis que dispunham de reservas minerais e capacidade agropecuária capaz de atravessar os tempos de crise. Como eu já disse, tempos difíceis virão, mas as dificuldades serão menores para nós, brasileiros. Vocês que ouvem e falam sobre o nióbio, o grafeno e as terras raras, indignados com o assalto que os globalistas fazem ao Brasil há décadas, terão a satisfação de, por fim, sorrir. Vocês que testemunharam o enorme esforço para paralisar a nossa produção agrícola via MST, terão a satisfação de sorrir. Os dados que eu vou apresentar foram tirados de uma postagem de Luiz Dufaur, publicada em 2017. A produção de grãos do Brasil é superior a 1 tonelada por habitante, 4 vezes mais do que a nossa necessidade de sustento. A maioria dos outros países dependem da importação para assegurar a segurança alimentar nas suas populações. Em 2014, um país altamente industrializado como a Coreia do Sul importou 27 bilhões de dólares em alimentos. Uma outra grande economia, o Japão, importou 70 bilhões de dólares. A gigantesca China, flagelada por uma reforma agrária socialista e confiscatória, bateu o recorde de 105 bilhões de dólares de importação. Estes e outros dados impressionam. Eles foram reunidos por Evaristo Miranda, que é doutor em ecologia e chefe de monitoração de satélites da Embrapa, e que é, portanto, um alto especialista no assunto. Diz ele, já se pode definir a missão do Brasil como sendo a de saciar a fome do planeta, sob os aplausos dos nutricionistas. A fome será um problema, mas não do Brasil. Por isso, o especialista conclui que a produção vegetal do Brasil já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E isso usando apenas 8% do território nacional. E ainda tem a produção animal. O Brasil produz cerca de 25 milhões de toneladas de carnes. Isso sem falar nos peixes, camarões, crustáceos. Isso se chama segurança alimentar e possibilidade de atender às necessidades de 1 bilhão de pessoas. Esse é o Brasil, terra de toda a gente e abençoada por Deus. Muito se fala que a China está comprando o Brasil. É compreensível, até porque ela está comprando, sim, no Brasil,
não o Brasil. É preciso ter calma e conhecimento para examinar o tema. Uma coisa é a posse, outra a concessão. Só como exemplo, o subsolo brasileiro pertence à União desde sempre. Se algum lunático aparecer com um projeto para vender o nosso subsolo, aí sim, nós devemos ir para cima dele com unhas e dentes, porque isso não é possível. O que se pode vender é a concessão da exploração por um período determinado. Normalmente, a concessão é dada para nacionais ou estrangeiros sob a condição de construção de toda a infraestrutura de exploração e escoamento, o que pode montar a milhões de dólares. Terminada a construção e iniciada a produção, a concessionária passa a empregar mão de obra brasileira, o que é bom, e a recolher impostos previstos na nossa legislação, o que também é muito bom. Se por alguma razão o concessionário decidir interromper a produção e se retirar do país, ele não poderá levar na sua bagagem a infraestrutura. Talvez, no máximo, alguns equipamentos mais caros e sofisticados e pessoal estrangeiro que tenha vindo com ele. O minério que ele explora vai continuar aqui sendo brasileiro. Visto dessa maneira, fica óbvio que quando um estrangeiro decide investir na exploração de minérios, ele não está comprando o Brasil, mas demonstrando confiança na estabilidade das coisas, pelo menos até a amortização do seu capital investido. O grande problema, e é com isso que nós devemos nos preocupar, é a regulação e a fiscalização da atividade, para impedir que no meio da exportação de ferro, por exemplo, as empresas desviem e contrabandem outros minerais importantes, como o nióbio, por exemplo. Para isso, devem exigir as agências reguladoras, livres do câncer da corrupção e fiscais intransigentes nas negociações financeiras. As afirmativas acima são igualmente válidas para a energia elétrica, fornecimento de água, comunicações e muitas outras atividades. No passado, durante o regime militar e o enorme desenvolvimento que nos proporcionou, a geopolítica mundial preferiu adotar o modelo do capital de empréstimo, por todas as razões que eu apontei no meu livro Zona de Retaguarda. Isso endividou o país sem dúvida, mas tudo que nós temos hoje nasceu lá. De lá para cá, muito pouco se fez pela nossa infraestrutura. Hoje, o momento geopolítico não é mais aquele da Guerra Fria e não há qualquer vantagem em pedir dinheiro emprestado para promover o nosso desenvolvimento. Esse desenvolvimento virá na medida em que o capital externo adquira confiança no país. Ele não virá mais sob a forma de capital de empréstimo, mas sob a forma de capital de risco, onde quem põe a mão no bolso é o investidor e não nós. É como se você tivesse um terreno baldio e alguém propusesse alugá-lo para montar um restaurante. É melhor aceitar logo, porque o seu terreno vai ser melhorado, aplainado, passará a dispor de água e energia elétrica, vai ser pavimentado para estacionamento, ainda vai ganhar uma edificação. E melhor ainda, você vai receber um valor mensal de aluguel e vai deixar de pagar o IPTU, o que também parece dinheiro jogado fora. Você pode extrapolar essa ideia para qualquer investimento estrangeiro no país, exceto em alguns setores muito estratégicos, como satélites espiões, por exemplo, que nós ainda não temos, mas vamos ter no futuro. E tecnologias especiais, cuja importância sejam fundamentais, mas que eu não vou aqui discutir. Quando você pensar em atividades que estão nas mãos de monopólios estrangeiros,
ou que poderão vir a estar, não esqueça de considerar aquelas que já existem. Por exemplo, você sabia que o GPS é americano e que os Estados Unidos o cedem de graça para as nossas atividades? Imaginem, só imaginem, porque eu nem vou me dar o trabalho de dizer o que aconteceria se os Estados Unidos resolvessem cortar o GPS. E as companhias telefônicas? Vocês têm alguma dúvida de que elas estão nas mãos estrangeiras? E o nosso sistema bancário? Eu vou parar por aqui, não preciso dizer mais. Espero que vocês tenham entendido que o que mais precisamos é de seriedade nas nossas agências reguladoras, que há muito tempo estiveram nas mãos de políticos, dividindo a fatia generosa das empresas, dos empregos dessas estatais, entre os amigos do rei e desprezando o interesse nacional. É nelas que devemos focar as nossas preocupações e esforços, não nas privatizações. Depois de dizer tudo isso, resta-me concluir que não importa muito se o investimento vem da China ou de Marte. O que importa é a forma da concessão e a competência e seriedade das agências reguladoras. No caso da tecnologia 5G, eu preciso comentar que é uma tecnologia que vem a galope, um trem sem freios, impossível de ser parado. No entanto, a gente não precisa correr. Eu recomendo cautela. Adotá-lo não deve ser uma decisão precipitada com vista a apenas a velocidade da informação e as óbvias vantagens que ela traz consigo. Eu sou a favor de uma longa e maturada discussão a respeito, que deve incluir estudos profundos, inclusive com o envio de centenas de especialistas brasileiros ao exterior, talvez até uma consulta popular, quando escancaradas as suas vantagens, mas também as suas desvantagens. De qualquer modo, se não houver como impedi-la, eu prefiro ter aqui o sistema americano do que o chinês, por muitas razões que não cabem nesse espaço. Até a próxima. Olá, minha gente. Depois de tanto sufoco na segunda metade do século XX, do temor de uma guerra nuclear, de tantos filmes catastróficos lançados em cima da população, o fantasma da guerra nuclear povoa os pesadelos de toda a população do planeta. E se eu lhes dissesse que essa guerra nuclear não vai mais existir? O jogo de poder agora é outro. E amanhã será um pouco diferente, mas bastante longe daquela hecatombe nuclear. Eu levei meses estudando isso. E as conclusões a que eu cheguei são as que eu passo para vocês nesse curso 2. Até lá.